Quando eu comecei minha carreira como médico do trabalho, no início dos anos 80, o primeiro audiômetro que eu tive que construir em casa, porque sequer existia um audiômetro. Primeiro decibelímetro eu tive que construir em casa para medir ruído, porque nós tínhamos uma grande dificuldade nesse sentido, grande dificuldade até para conseguir uma cabina audiométrica, certo? Então, eu, agradecendo o Dr. Marcos, estou agradecendo todos os organizadores por essa confiança de vir aqui para passar um pouquinho dessa experiência, que é um pouquinho mais de 30 anos. Gostaria de deixar muito claro, não sou dono da verdade, eu tenho recebido alguns entendimentos que me fizeram mudar o meu posicionamento profissional e nem sequer o que a gente vai discutir aqui é verdade absoluta. O que eu gostaria? Eu gostaria que vocês absorvessem aquilo que realmente pode ajudá-los e dispensassem aquilo que vocês acham que não é interessante. Tá? Então, a reflexão, passar para mim, por favor. A reflexão está justamente no difícil relacionamento capital-trabalho. Por quê? Porque, de um lado, nós temos... Pode ir para o próximo, né? De um lado, nós temos a empresa e, do outro lado, nós temos o trabalhador. Primeiro. Volta. Volta. Pode voltar. Mais um. Aí, mais um. Volte mais um. Não, está indo para frente. Deixa eu tentar. Voltar. Vamos lá. Mais um. Mais um. Aí. Aí, esse mesmo. Então, vejam bem. De um lado, trabalhador, do outro lado, empresa. E no meio desse difícil relacionamento, nós temos a Justiça, sindicatos de categoria, INSS, Ministério Público e Delegacia Regional do Trabalho. Você, analisando quando dá ocorrência de um infortúnio, de um acidente ou do aparecimento de uma doença profissional, você já começa a ver o grau de complicação dessa problemática. Com ou sem reforma trabalhista, certo? Isso tende a não acabar. Veja, a nível de justiça do trabalho, o que ocorre quando você tem um infortúnio dentro da sua empresa? Você tem uma reclamatória trabalhista e uma ação indenizatória. Qual é a diferença da reclamatória trabalhista para a ação indenizatória? Até pediria licença para os colegas advogados, juízes, desembargadores, para escapar um pouquinho do rigor científico, certo? Porque nós vamos conversar sobre o problema do dia a dia dos técnicos de segurança que estou vendo aqui, os colegas que a gente está vendo. Até é muito difícil a gente encontrar tantos amigos reunidos juntos, né, nessas situações. É até mais comum da gente encontrar em velórios, né? Vocês já notaram? Em velórios, então, a gente sempre encontra todos os amigos da gente, né? Mas, na verdade, a gente fica bastante tranquilo, né, de ver que as pessoas estão correndo atrás da solução dos problemas. Então, nós temos a questão na Justiça do Trabalho, onde vai ter ação indenizatória e a reclamatória trabalhista. Quando você fala no aparecimento de uma doença, de um acidente, acaba indo esse processo para vara de acidente de trabalho. Por que esse processo vai para a vara de acidente de trabalho? Vai por um motivo bem curto e bem simples. Na verdade, muita gente é afastado erroneamente. É afastado por um benefício B31, quando, na verdade, ele deveria ser afastado por B91. O que está acontecendo a nível de Justiça Federal?
que a gente está percebendo no dia a dia profissional da gente. As pessoas vão vindo, tentando conversar com a gente para ver a questão do porquê recebeu alta do INSS. Por que o INSS está chamando todo mundo, está cancelando os benefícios e acaba isso vindo para que a gente tenha que refazer um laudo, um parecer, demonstrando efetivamente das dificuldades. Conversando agora, há pouco, com o desembargador, ficou bastante claro a situação. Os pacientes ou os periciandos, de um modo geral, não entendem muito bem quando eles vão no INSS e o INSS nega o benefício. Não é que o INSS, o médico, o perito do INSS, esteja desconfiando que ele não está doente. Ele até sabe que o periciando está com uma patologia, mas a partir do momento que o perito percebe que essa patologia causa uma redução na capacidade laboral parcial e que ele tem condição de voltar ao trabalho, ele acaba dando alta. E a pessoa recebe a alta e não compreende, acaba entrando na Justiça Federal, acaba não conseguindo também a nível da Justiça Federal o benefício, e ele não entende por que ele não recebeu o benefício. Mas o médico nem examinou o perito. Vocês já ouviram isso? Já. Concordam? E ele acaba tendo a alta porque ele tem a capacidade para o desempenho das funções laborais que ele realiza no cotidiano. Certo? Então, qual é o outro problema que a gente tem? As questões dos sindicatos de categoria. O que são os problemas dos sindicatos de categoria? De repente, emissão de CAT inadequada. Por quê? Porque não sabem que, para emitir uma CAT, o médico ou qualquer pessoa que vá fazer a emissão da CAT tem que fazer uma inspeção no pós-trabalho. E tem que ver o que realmente está ocorrendo. Questão de atestados e declarações. Como é que funciona isso? A questão de atestado frio, declarações frias, que a gente vê no dia a dia, a gente recebe no consultório várias vezes durante o mês de trabalho. A questão do nexo técnico epidemiológico. O que é o nexo técnico epidemiológico? Qual é a sensação que a gente tem quando a gente fala em nexo técnico epidemiológico? O Paulo Albuquerque, que foi o defensor, que foi a tese de doutorado dele, ele teve uma baita sacada quando ele fez o nexo técnico epidemiológico, porque ele relacionou o quê? A doença com a profissão. Só que ele cometeu um grande erro. Até isso eu discuti com o Paulo Albuquerque. Eu digo, Paulo, como é que você vai aplicar uma tabela estatística e você não coloca um significante, uma significância estatística em cima disso? Sequer ele usou uma curva de Gauss. Ele não fez um quadrado, ele não fez nada estatístico. Então, o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que restou prejudicado. Porque uma pessoa, como ocorreu e ocorre hoje, uma pessoa que, de repente, é costureira de lingerie, diabetes mellitus, tem nexo causal com o trabalho. Porque ele não colocou o que era significativo. Então, ele teve uma baita sacada, mas ele teve problema. Vocês acreditam que metalúrgico, calvície, hemorroide é doença ocupacional? Pelo nexo técnico epidemiológico? Então não existe essa lógica. Então, qual foi o único problema?
O único problema foi ele não ter colocado uma tabela estatística, certo? É lógico que isso deve ser corrigido, porque a ideia dele é maravilhosa. Eu até falei para ele, brincando, um dia que a gente estava conversando, sobre essa questão. Digo, mas poxa, você comeu uma bola grande como engenheiro. Engenheiro não faz as coisas sem cálculos, sem estatística. Ele disse, pois é, mas vocês médicos não fazem, eu tive que fazer. Agora vamos corrigir, certo? E está correto, né? Então, qual é o grande problema de ocorrência de um infortúnio? O FAP. Por que o FAP? Porque você tem a empresa do bônus e do malus. O FAP, você pode multiplicar o imposto do seguro-acidente de trabalho por 0,5 ou por 2. E aí você acaba tendo o quê? Ou você paga mais imposto ou você paga menos imposto. Então, quando dá a ocorrência de um acidente, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que essa porcentagem de imposto acaba aumentando. A questão da ação regressiva, que já foi falado hoje. O que acontece com a ação regressiva? O que é uma ação regressiva do INSS contra a empresa? O INSS pode pedir ressarcimento daquilo que ele gastou. Então, vocês veem que a ocorrência de um infortúnio qualquer é extremamente complicado. Fora ainda as ações do Ministério Público e da Delegacia Regional do Trabalho, que se tratar de uma ação individual, o Ministério do Trabalho vai notificar a empresa, vai dar um prazo para a empresa apresentar a documentação, e o Ministério Público, quando se constata que não é apenas um trabalhador. O que é meu problema? O que é meu problema no dia a dia? Quando eu recebo para fazer uma perícia de um lavrador. Quando você pega um lavrador que de repente planta fumo, planta outros tubérculos ou grãos, e acaba tendo problema, porque você acaba constatando que ele faz uso indiscriminado de organoclorado, fluorado e fosforado, então os ditane, manzato, folidol, gramoxone da vida, certo? E não tem a proteção. O que ocorre? Ele não segue também, ele não tem orientação do patrão dele no sentido de dizer o quê? Olha, gente, a dose é essa, é 1 litro para um blastanque de 600 litros de água. O que ele faz? Eu vou pôr 5 porque eu vou resolver realmente o problema das ervas daninhas. E aí a gente atende as pessoas com neurite periférica, com a doença mental, que está sendo falado diretamente, né? Todo mundo está preocupado com a questão da doença mental, certo? Dos estresse pós-traumático, síndrome de burnout, depressão, bipolaridade, que a gente tem evidenciado se tratar de o maior índice ou o maior diagnóstico que a gente tem feito perícias ou avaliações, a questão da doença psiquiátrica. E como que fica a questão da doença psiquiátrica? Uma doença psiquiátrica que não seja determinada por neurotóxico não entra como doença do trabalho. Por que ela não entra como doença do trabalho? Não entra como doença ocupacional? Porque, na realidade, doenças mentais, a grande maioria classificação do grupo de Schilling 1. Onde é que está escrito o grupo de Schilling? Lembra daquele decreto, que tem mais ou menos umas 10 mil folhas, chamado 3048, de 1999, que acabou com a aposentadoria especial do trabalhador, que instituiu 168 novas doenças ocupacionais? Ele está lá, e lá está escrito que depressão é classificação do grupo 1 de Schilling, o trabalho como causa obrigatória. Então, a grande maioria das depressões são
multifatoriais. Então, acaba não entrando como doença do trabalho, acaba não conseguindo o nexo de causalidade. Sequer o nexo de concausalidade. Qual é a diferença do nexo de causalidade para o nexo de concausalidade? Quem é que me ajuda? Essa é uma dificuldade que todos nós temos de entender. Gente, sempre que você tem concausa, você tem o quê? Você tem uma causa que colabora com a outra no desencadeamento de uma patologia. Então, vamos pensar assim, vamos pegar um tema que hoje a gente vê no cotidiano. Um abatedouro de frango. Você pega e vai analisar no setor de recepção de aves. Aquela nória, ela gira, isso é a ergonomia cognitiva, que a gente fala, organizacional, que a gente fala, quem determina a velocidade da nória, que é onde você pendura o frango, são 8.500 frangos por hora. Quando você pendura 8.500 frangos por hora, e são 10 trabalhadores no setor de recepção de aves, o que acontece? Está pendurando, cada um está pendurando 850 frangos por hora. Você tem 2 afastados por doença, um terceiro que não veio, aqueles 7 trabalhadores vão ter que pendurar os 8.500 frangos. Só que tem um detalhe, eles têm que conseguir, porque senão vai dar funil lá na frente, ou vai dar falta de frango lá na frente, e vai quebrar o quê? A produtividade. Só que tem um detalhe, aí você diz assim, mas na verdade, o frango hoje, com 46 dias, nós estamos tirando com 3,2 kg. Então, isso não é peso, porque a CLT fala em 60 quilos. Então, não é peso, 3,2 kg, desde que você não tenha que pendurar 8.500 frangos por turno de trabalho. Qual é o sítio anatômico que a gente está matando no setor de pendura de frango, setor de recepção de aves? Qual a parte do corpo que nós estamos? Ombro e coluna, gente, porque ele faz flexão do tronco para pegar o frango e para pendurar. Só que, veja, ele está pendurando e está trabalhando a musculatura dos ombros com 3 quilos. É lógico que vai dar as tendinites. Eu lembro até que o Marcos pediu para explicar. Mas espera aí, essa história de tendinite, questão do acrômio tipo 2, tipo 3. O que é isso, gente? Para mim é meu dia a dia. Mas para a grande maioria eu acho que não é bem o dia a dia falar em acrômio, falar em ombro congelado, falar em tendinite do supraespinhoso. Concorda comigo? Não é muito, não é o dia a dia de cada um. Então, veja, nós temos um tipo de acrômio que ele é curvado. E esse acrômio, cada movimento de abdução que a pessoa faz com o membro superior, ele vai fazer um pinçamento e vai esgarçando, na realidade, o tendão. E acaba determinando a tendinite. Só que tem um detalhe, será que o fato dele ter o acrômio tipo 2 é o fator único? Eu posso dizer que não tem nexo causal com o trabalho, porque ele é portador de uma alteração anatômica, entre aspas, porque ele porta acrômio tipo 2? Eu acho que não. Você tem que ver o quê? A condição de trabalho, porque se ele faz a pendura do frango, certamente ele tem sobrecarga biomecânica em ombro. Ou alguém discorda disso? Alguém discorda que uma pessoa pendurando 8.500 frangos de 3 quilos por dia vai lesar os ombros e a coluna? Não tem. Então, veja, quando você tem o acrômio tipo 2 e você tem um movimento ergonômico com força, postura, tempo, frequência, causando o risco biomecânico, a gente diz que
são duas causas. É duplo fator de desencadeamento. Então, essas duas causas, na verdade, um é com causa do outro. Nós não podemos dizer qual deles que é o dono da lesão, quem desencadeou. Então, isso é com causa. Aonde está escrito com causa, gente? Com causa da legislação de 1944, certo? 1 ano depois da CLT. Então, em 1944 já existia uma legislação falando em com causa. E aonde está escrito hoje no Código Previdenciário, o artigo 21? O que o artigo 21 da 813 de 91 fala? Agravamento ou desencadeamento de uma patologia ou de uma complicação, mesmo sendo portador de doença pré-existente. Então, todo agravamento é considerado como acidente de trabalho. Vamos lá. Limbo jurídico. O que é o grande problema que nós temos com o limbo jurídico? A pessoa foi afastada uma vez. De repente, ele vai para o INSS e recebe o indeferimento do pedido, dizendo que ele está apto para retorno ao trabalho, porque ele tem capacidade laboral. Qual é o grande problema do trabalhador? Porque, normalmente, se ele foi para o INSS, ele tem um atestado do médico assistente. E o médico assistente dele diz para ele que ele não tem condições de retornar ao trabalho. Como é que se trabalha essa situação? O médico do trabalho tem que examinar a pessoa e dizer, e concordar com o INSS, dizendo que ele está apto para o trabalho. Se o médico assistente dele disse que não, o médico do trabalho não é o médico dele. O médico dele é o médico assistente dele. Será que isso está correto? Ou está correto fazer aquilo que eu vejo alguns profissionais fazerem? Não, ele teve alta do INSS, eu vou dar alta. Então, no exame de retorno ao trabalho, põe apto. Só que a pessoa trabalha 1, 2 dias, não consegue trabalhar, ele devolve para o INSS. O que é o correto? O que na cabeça de vocês é o correto para fazer? O que a gente faz com o trabalhador do limbo jurídico? E quando o patrão não aceita, diz que não, ele não tem condição de retornar ao trabalho. E quando o funcionário diz para a gente, eu não estou em condição de trabalhar. Como é que se trabalha essa situação? Da alta. Então, toda essa problemática é que a gente acaba tendo as dificuldades de administrar, certo? Alguma coisa que vocês queiram perguntar nesse sentido? Ou algum exemplo? Professor Geraldo. Pois não? Eu queria, nesse momento, já que o senhor abriu a palavra para o público, eu queria informar que nós temos o pessoal do apoio com o microfone. Quem quiser fazer alguma indagação, quiser fazer alguma pergunta para o professor Geraldo, daí a palavra pode fazer a pergunta e o professor Geraldo responde. Eu só queria sugerir a quem for fazer pergunta que use o estilo CCC. Claro, coerente e, sobretudo, conciso. Tá? Para a gente poder dar oportunidade para o maior número possível de perguntas. Pois não. Agora só o microfone. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite. Gostaria da opinião do senhor, já que o senhor tocou no tema. A análise do posto de trabalho, então, já é feito desde o tempo de Ramazzini, na medicina do trabalho? Pouco antes, 1476, com Ehrenborg, que começou isso.
Então, 1476. é uma cultura muito já antigo. um pouquinho antiga, né? Isto. Em que momento que a gente fraquejou nessa questão e o senhor não vê como o próprio ente, a medicina hoje, do trabalho, uma parcela de culpa disso em querer deter a análise do posto de trabalho como uma atribuição técnica do médico e não do engenheiro de segurança e dividir essas questões, cada parte para o seu qual? Muito legal o que você está falando. Veja bem, a medicina do trabalho, até bem pouco tempo atrás, era o quê? Bico. Então a pessoa fazia medicina do trabalho para assinar uma empresa e ganhar um dinheiro, certo? Quando você diz assim, né? E o Marcos falou, mas espera aí, ele tem mestrado e é doutorando em engenharia, com ênfase em ergonomia. Por que isto? Porque ergonomia não é cadeira da medicina. Ergonomia é cadeira da engenharia. Certo? Então, tem que ter essa qualificação. É mais simples um pouco quando você vê os outros tipos de ergonomia. Porque quando você fala em ergonomia, a maioria das pessoas fala em cadeira. Ergonomia não é isso. A ergonomia física não não existe só ergonomia física, onde vai analisar a sobrecarga física. Existe a ergonomia o quê? Cognitiva mental e a ergonomia organizacional, que é aquilo que a gente percebe. Mas o trabalho exige muito do trabalhador. Quem de vocês não conhece funcionário de banco ou ex-funcionário de banco que você tem até dificuldade de conversar com ele, porque ele suporta problemas mentais severos? Concordam? Organizacional, ergonomia. Adianta você chegar e dizer, não vamos diminuir o número de frangos a serem pendurados e se de repente a empresa manda a Nora andar mais rápida ou girar mais rápida. Qual é o benefício que está tendo? Certo? Tá? O que o Conselho Federal de Medicina tentou fazer com a resolução 1488 de 98? Tentou exigir que, para ser dado um nexo causal, um nexo técnico, que o profissional que fosse fazer a emissão da CAT, ou fosse fazer o laudo, tem que visitar o posto de trabalho. Por que ele tem que visitar o posto de trabalho? Porque ele tem que saber se tem risco biomecânico. Mas a pessoa faz força, ela adota uma postura inadequada, ela tem frequência e a duração da tarefa é grande a ponto de causar uma lesão osteomuscular. Ele tem esforço estático, ele tem esforço dinâmico, ele tem tarefa repetitiva, ele tem ciclo de tarefa repetitiva. O que a empresa coloca em cima disso? Ela faz ginástica laboral? Ela tem rodízio funcional? Tem micropausas? Tem pausas? Como é que isso funciona? Então, veja, a análise ergonômica vamos dizer assim, uma das soluções para você começar a melhorar um pouquinho essa questão. Concorda comigo? A partir do momento que você dá um trabalho um pouco mais humano, certo? A partir do momento que você não exige tanta meta, você acaba economizando um monte de problemas. E qual é o grande problema da doença psiquiátrica? Qual é o grande problema da depressão? É que todos nós, médicos, sabemos que em 2 meses você melhora a sintomatologia da depressão. Mas a pessoa volta para o serviço e acaba tendo novamente. Alguns trabalhos dizem que depressão de intensidade leve e moderada, o trabalho é fator de tratamento, é fator terapêutico. Então tem que se pôr a pessoa para trabalhar, tem que causar o retorno ao trabalho. Certo, errado, eu não sei.
Depressão, será que é classificação de Schilling 1? Será que nós vamos ter que considerar depressão só para quem trabalha com organoclorado, organofluorado, ou hidrocarbonetos aromáticos de cadeia fechada com anel benzênico? Não sei. Então, para a gente é muito difícil. Então, o que nós temos que pensar? Nós temos que pensar nisso que foi colocado na mesa, né? Durante a apresentação, que a doutora Marlene colocou muito bem, que é a questão da prevenção. Como é que você faz a prevenção? A prevenção primária é você ser proativo. Você tem que entender o que é promoção da saúde e proteção específica. Promover saúde é você ter um SESMIT instalado na empresa, você ter um médico do trabalho, ter o técnico de segurança, né? Ter fisioterapeuta, ergonomista, né? Com palestras, ter programas preventivos, programa de conservação auditiva, programa de proteção respiratória, né? Você ter um levantamento ambiental bem feito, um LTCAT, que eu lembro que antes de ter o LTCAT, que foi instituído pelo Decreto 3048, era riscos ambientais. E a gente tinha dificuldade. Tanto que eu não conseguia analisar o risco ambiental. Porque como é que eu ia medir ruído se eu não tinha equipamento disponível para fazer a aferição? Certo? Hoje não. Hoje a gente tem toda essa possibilidade de ter todos esses tipos de equipamentos para você fazer uma ótima promoção da saúde e uma proteção específica. O que é uma proteção específica? Você, de repente, dizer, não, tem os EPIs, tem os EPCs, né? Tem as audiometrias, que são feitas em pessoas que são colocadas para trabalhar no ambiente ruidoso. Vejam, muita gente acaba vindo fazer perícia com perda auditiva compatível com PAIR, com perda auditiva induzida por ruído. E não é PAIR, porque ela não trabalha com ruído. Qual é a outra situação de risco que causa perda auditiva igualzinho ao PAIR? Produtos químicos ototóxicos. Então, são os mesmos hidrocarbonetos. Então, além das doenças mentais, eles também fazem as lesões auditivas. Certo? Mas aqui entra um detalhe. Você fazer prevenção primária. Você diz assim, não, eu vou promover saúde e proteção específica. Mas, de repente, a pessoa acaba desenvolvendo uma patologia. Como é que você faz daí? Existe uma maneira de você prevenir secundariamente uma doença que desencadeia? Se a pessoa tem pressão alta, adianta você fazer prevenção secundária nessa doença? Adianta ou não? Ninguém quer falar? Não? Lógico que adianta. Por quê? Porque se você trata a pressão alta, apesar de ele já estar doente, ele não vai fazer o quê? AVC. Então, veja, não vai evoluir para sequelas, para danos, obrigando a gente a reabilitá-los. Certo? Então, a prevenção secundária também é bastante importante. E a prevenção terciária é tratar das sequelas e dos danos, né, para que não evolua para a morte e nem para processos de reparação. Vocês têm noção do que o que a gente está falando, o custo Brasil disto? É alto ou é baixo? Altíssimo. Como? 4 a 5% do PIB. O doutor Leonardo está falando, podem acreditar, porque ele é acadêmico e é estudioso na matéria. É pouco dinheiro? Não é pouco dinheiro. Mas, pode passar para mim? Então, o que seria, na verdade, a grande sacada? Segundo a doutora Marlene. Prevenção. Vamos prevenir, primariamente. Primariamente, como é que se previne? Fazendo um bom PPRA, fazendo um bom PCMSO, fazendo um bom laudo técnico das condições ambientais, fazendo uma boa análise ergonômica do trabalho, certo? Você vai fazer o quê?
Você vai ter programas preventivos de saúde. E você acaba evitando toda essa problemática. Ok? Pode passar para mim, por favor, Marcos? Pode passar? Pode passar? Pode passar? Pode passar? Pode passar? Aqui, ó. Falta um. A ergonomia é descrita como física, cognitiva mental e organizacional. Não sou eu que estou inventando. Então, veja bem, a cognitiva mental tem a carga mental, tem a percepção, tem a memória, tem o raciocínio, a monotonia no trabalho. Engraçado, há 15, 20 dias atrás eu estava dando uma aula na escola, na magistratura, e a gente falou sobre a questão da monotonia do trabalho nos vigilantes. Por que eu achava justo o vigilante receber periculosidade? Por causa da monotonia também do trabalho deles, certo? O que aconteceu? Um dia depois, ou 2 dias depois, um dos advogados ligou de uma grande empresa dessas de segurança, dizendo, o rapaz acabou de se suicidar no pós-trabalho, o que eu faço? Então, veja, monotonia no trabalho também é bastante problemático. Pode passar, por favor? Pode passar? Pode passar, por favor? Aqui, a gente está procurando demonstrar que os programas preventivos, eles vão realmente resolver, eles vão realmente evitar toda aquela problemática que a gente já demonstrou. Pode ir passando de um por um, que já vai, pode ir direto. Tudo isso a gente já falou, né? Qual é o objetivo principal disso tudo? Trabalhar para que o empregado, que o trabalhador, pode ser um, por favor, volte. Volta. Só voltar. Voltar. Volta. Está indo para frente. Volta. Aqui. Então, que o trabalhador preserve o quê? A sua saúde e segurança no trabalho. Ok? Pode passar para frente. Aqui fala do acidente de trabalho, pode passar para frente, a gente já falou. As doenças profissionais do trabalho. É muito comum da gente ver a pessoa chegar para a gente e dizer assim, doutor, por que o perito não deu nexo de causalidade e não considerou como acidente de trabalho, porque ele disse que é uma doença degenerativa. Onde é que está escrito isso? No artigo 20 da 8.213, que fala lá, desconsidera-se, no parágrafo 1º, como doença do trabalho, doença ocupacional, a doença de cunho degenerativo. E aqui entra uma preocupação, que eu acredito até que foi a doutora Marlene que falou, mas eu contrato uma pessoa que tem uma hérnia, ou tem uma protusão discal, não chega a ter uma hérnia de disco em coluna, para carregar peso? Ou como servente de pedreiro? Eu contrato ou não? Não deveria contratar. Mas como é que eu, como médico, vou dizer? Eu vou te dar inapto para uma pessoa que conseguiu uma vaga que para ele é muito difícil. Eu vou dizer inapto. Então vai sobrar para o médico dizer quem vai poder sustentar a sua família ou não? Veja, para mim é muito difícil, até porque eu estou discriminando. Certo? Agora, se eu contrato e ele piora, eu estou agravando. Como é que se resolve esse problema? Quem é que me ajuda? Eu estou aqui para aprender. Me ajudem. Como é que eu não agravo e como é que eu não discrimino? Situação de você dizer inapto para nós médicos, não sei se o doutor concorda, é aquela situação de repente você dizer, não, ele vai montar andaime
numa torre da Petrobras de 100 metros de altura, certo? E ele é epilético, aí eu vou dar inapto. Por mais que algumas pessoas questionam, dizem, mas doutor, faz 10 anos que ele toma Gardenal, Epelin, carbamazepina, ele nunca mais teve a crise. Mas e se ele tiver? Aí as pessoas dizem, não, mas lá tem cinto de segurança, tem linha da vida e tal, mas e se ele fizer aqui, ele vai tirar ele com crise convulsiva, pendurado 100 metros de altura. Dá para entender? Então, qual que é a conduta do médico? Como é que nós temos procurado resolver esse problema? Ele não serve para montador de andaime, mas ele pode trabalhar em outra função, que não tenha o risco de causar toda essa problemática. E as pessoas têm uma certa dificuldade, porque eles confundem muito doença profissional e do trabalho. Porque, qual é a diferença da doença profissional e do trabalho? Por que ela está separada da lei? Doença profissional é aquela inerente. Então, você só vai fazer uma silicose se você trabalhar com sílica. Só vai fazer uma asbestose se você trabalhar com asbesto. E a doença do trabalho é a maneira com que você trabalha que pode desencadear uma doença. Então, computador não causa computadorite, certo? Mas causa uma tendinite. Depende da maneira que você utiliza. E veja bem, doença do trabalho, você vê coisas assim, muito interessantes. Eu lembro que eu fazendo uma perícia de uma ex-funcionária de um extinto banco, ela disse, doutor, eu tenho tendinite nos flexores da mão direita. Eu digo, mas só da mão direita? Digo, mas qual era a sua profissão? Escriturária no banco. Digo, mas o que a senhora fazia? Digitava. Eu digo, mas a senhora só digitava? Mais ou menos. Mas só com a mão direita? Ela disse sim. Como que se digitava só com a mão direita? Eu usava só o numerário. Daí ela disse, eu disse, mas a senhora era boa em computador? Ela disse, eu era considerado boa. De quantos toques a senhora dava por hora? Ela disse, 40 mil. Eu comecei a rir, porque eu disse, olha, 40 mil não faço nem com as duas mãos e com os dois pés juntos, batendo, eu não chego em 40 mil. Não tem como. Ela disse, mas eu posso lhe mostrar. Eu digo, não passe vontade. E a danada foi lá e mostrou que ela era uma excelente digitadora, ela fazia a parte contábil, então ela usava o numerário do computador. Então, veja, a gente tem um costume muito ruim de a gente fazer uns pré-conceitos, e aí a gente acaba sofrendo esse tipo de coisas. Então, nunca faça preconceito, né? Então, pode passar. Aqui, no anexo, no artigo 21, fala do agravamento da lesão, que fala das concausas e coisas assim, tá? Se alguém quiser depois ler, pode passar. E pode passar direto, pode passar, pode passar, que a gente já falou, pode passar. Com causa está aí, então, certo? Daí, se alguém quiser, olha lá, decreto número 736 de 44, né? Regulamentado pelo decreto número tal lá, de 45, tá, pode passar. Classificação de Schilling, que está no decreto 3048, eu até gostaria que vocês lessem o decreto 3048, mas eu li ele uma vez, apesar das inúmeras modificações que ele teve, eu li em dezembro de 99. Quando eu li em dezembro de 99, eu chamei todas as associações e pessoal interessado em saúde e segurança do trabalhador e passei para eles o que era o decreto. E disse, nós temos que resolver esse problema, porque vai acabar com a aposentadoria especial. Vocês sabem quantas pessoas me deram uma sugestão, enquanto o decreto ainda estava em discussão? De todas as pessoas que eu falei? Nenhuma. Ninguém se interessa. As pessoas acham que isso não vai dar problema para frente, e a gente acaba tendo problemas homéricos por causa disso. Pode passar, por favor? Pode passar.
Tá? Pode passar. Prata, existe como você reabilitar um trabalhador afastado? Existe? Se ele está no livro jurídico, você pode, de repente, chamá-lo e reabilitá-lo para uma função? Pode, isso está escrito até na ordem de serviço da CAT. Você pode, desde que ele queira também. Agora, uma pessoa que fica 2 anos sem receber, você acha que ele não quer uma solução? E o médico do trabalho não pode dar uma aptidão para ele com determinadas restrições? Pode ou não pode? Nessa questão, doutor Geraldo, que eu Pois gostaria de fazer a questão, na reabilitação, a questão do contexto. Ele se acidentou, tinha tudo EPI, EPC, curso de NR e tudo, e ele se acidenta, depois ele vem e é colocado como habilidade parcial, quer dizer, ele perde, ele fica limitado. E, em função da limitação que ele tem, ele não consegue mais... Capacidade residual, né? Capacidade residual, e não consegue mais desempenhar aquela função daquele cargo. Naquele cargo, naquela cidade, naquele locus, não tem como realmente fazer reabilitação, qualquer outra função. Sim. Mas ele foi reintegrado, né? Foi dado como habilitado para ser reciclado para outra atividade, só que não tem outra atividade ali. Como é que fica isso? Então, aí, ele não quer sair. Não, tem outra cidade. Não, eu não quero. Tenho minha família aqui, eu quero ficar aqui. Aí, como é que fica? Ele tem estabilidade de 1 ano? Por isso que a gente sempre fala, para você reabilitar, ou no caso que o senhor disse, realocá-lo, porque você não está reabilitando, porque não é a mesma função, você vai fazer uma realocação. Mas não tem aquela função possível de realocação. Claro. Se a empresa não tiver, na realidade, isso não deveria sobrar para o trabalhador. Porque acaba que a empresa diz, não, você está inapto e devolve ele para o limbo jurídico. Só que eu vejo dessa maneira. Ele tem estabilidade de 1 ano, a empresa vai arcar com isso. Mas eu vejo... Mas não é justo, eu acho. Se você vê a obra do Luciano Martinez, que é um juiz, eu acho que é da Bahia, certo? Se você vê a obra dele, eu acho que na folha 491, ele fala sobre essa questão de o que você tem que fazer nessas situações. E eu concordo com ele num monte de coisas que ele coloca quando dá reabilitação, realocação. Porque tem vários aspectos que ele deixa muito claro. Eu acho que na edição 9, a folha 554 do livro dele, eu já li tanto isso, que eu sei até o número das páginas. Vocês têm noção do que é ansiedade? Isso é ansiedade da gente. Porque o que você tem que fazer? Você tem que resgatar essa dignidade do trabalhador. Você não pode deixar ele nessa situação. Então, a gente procura fazer de tudo. Eu estava comentando com o doutor Marcos que eu fiz um trabalho de reabilitação numa grande empresa, onde eu reabilitei 40 funcionários. Em 2 anos não existiram afastamentos nessa empresa. Eu chamei de programa de reabilitação ao trabalhador afastado. Certo? Ele foi para o Prêmio Inovare, certo? Acabou voltando, porque precisava ter aval de um juiz, um desembargador, alguma coisa nesse sentido, tá? E a gente continua com a mesma problemática. Mas eu vejo que isso não é responsabilidade do trabalhador. Se ele não tem condição de retorno ao trabalho, ele deveria estar recebendo o benefício adequado para o caso dele. Esse é o meu entendimento. Tanto que, o que a gente faz? A gente faz o laudo para ele, justificando o porquê da incapacidade dele, o porquê da debilidade dele. Então, eu vou escrever lá, ele tem uma patologia de coluna, então ele tem prolapso, né, em L4, L5, ele tem hérnia de disco, L5, S1 e tal, e ele realmente pode até ter a capacidade de trabalho, mas cada 20 quilos que está dentro da ergonomia, na IOSH, que é extremamente respeitado, fala em 23. Ele está dentro, lógico que ele está dentro do que a gente considera como conforto.
Mas conforto para uma pessoa normal, não uma pessoa com hérnia de disco e protusão discal. É claro que ele vai ter agravamento no sentido da dor dele. Ele pode não estar agravando a patologia, mas a dor é um agravamento. É aquilo que a gente estava conversando antes com o pessoal sobre a questão do dano moral. Isso é dano moral. Como é que você põe uma pessoa para trabalhar com dor lombar, gente? Porque ele não consegue o pecúlio do INSS. Como é que você diz para ele, volte a trabalhar? Como que ele vai voltar a trabalhar? Põe ele sentado, o trabalho sentado é um veneno para lesões de coluna. O certo é ele trabalhar em pé, ou alternado, em pé sentado, um pouco de cada, para ele conseguir debelar o sintoma doloroso dele. Então, isso é realmente a grande problemática que nós temos. Como é que você se conduz? É difícil, né, gente? É muito difícil. Pode passar? Pode passar, pode passar. Pode passar, pode passar. Pode passar, pode passar. Vamos lá, pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode ir. Pode ir. Aqui, ó, volte um. Veja, junto com isso, o que é o nosso grande problema? A questão de vários slides é porque eu achei que vocês iam perguntar mais. E aí eu queria mostrar onde é que está a referência, onde é que estão as coisas, né? Você quer perguntar? Pois não. A respeito da concausa, e em especial questão de doença degenerativa. Eu tenho visto, eu como advogo na área, o senhor bem sabe, na área trabalhista, na área previdenciária, e eu vejo os laudos médicos constantemente dizendo, por exemplo, uma hérnia de disco é uma doença degenerativa. Como é doença degenerativa, exclui-se qualquer questão do trabalho. E isso é direto, não é um sopesamento sobre tudo, sobre como é o trabalho da pessoa, não importa. O que importa é que é degenerativa. Então, pode ter multifatores, mas é degenerativa. Então, não se analisa o posto, não se analisa o peso, não se analisa a repetição. Exatamente isso. Veja bem, gente, não é porque uma pessoa tem uma doença de cunho degenerativo que você pode pôr ela para trabalhar com sobrecarga biomecânica. Sobrecarga biomecânica você não pode pôr ninguém para trabalhar, nem o que não tem patologia de coluna. Certo? Agora, coloca uma pessoa como servente com hérnia de disco e diz, não, tranquilo. Mas quem de vocês já bateu massa? Quem de vocês já fez? Sabe 3 para 1? Eu já. Sabe 3 para 1? Sabe, né? Você já fez massa o dia inteiro? Não. Ajudando um pedreiro? Não. Meu Deus do céu, gente. É de matar. É de matar, gente. A gente morre, porque eu costumo fazer. Porque, na dúvida, o doutor Leonardo me conhece bem. Na dúvida, eu vou atrás e vou fazer. Porque eu tenho que perceber o que a pessoa sente. Certo? Eu tenho que ir na casa do periciano, eu vou. Eu tenho que ir no posto-trabalho, eu vou. Eu vou ver o que está acontecendo, o porquê de tudo isso aí. Então, veja, a partir do momento que você me diz assim, ele tem uma doença degenerativa, mas dependendo da função dele, não interessa que é degenerativo. Mas nós temos um monte de problemas, até tinha uns slides anteriores. Nós temos muita gente que simula, nós temos muita gente que dissimula e nós temos muita gente que metasimula. Então, o que simula chega e diz, mas eu tenho isso e não tem. O que dissimula, diz o quê? Chega para a gente e diz que tem uma patologia com evolução de 20 anos. A gente pede, me dá então um exame, uma declaração, um atestado médico. O que ela faz? Diz, não tenho. Como não tem? Deixa eu ver o teu ponto na empresa. Você tem muita falta? Nunca tive uma falta. Digo, mas o que você está fazendo aqui? Você vai querer
que eu comprove que você tem uma patologia há 20 anos, por que você nunca pegou um atestado, nunca fez um exame, nunca faltou um dia de trabalho? É que eu tinha a promessa que eu ia ser gerente regional. Eu ia ser supervisora. E aí o que acaba acontecendo? A pessoa dissimula, a pessoa esconde a patologia. E depois acaba sendo demitida por qualquer motivo, tal, aí procura o médico perito para resolver o problema. Como é que a gente vai resolver o problema? O que é comum da gente ver na metasimulação? Na metasimulação é comum a gente ver a pessoa chega no médico, me desculpem os ortopedistas, se tiver algum aqui, né? O médico diz, você está com o teu ombro extremamente lesado, ele está congelado, nunca mais você vai conseguir trabalhar. Nós conseguimos resgatar esse cara para o trabalho, sabe quando? Nunca. O doutor falou que eu estou lesado permanentemente. E aí que começam a dar toda essa problemática. Outra questão que você falou também, me permito, que foi sobre a dor. Eu tive uma questão, uma explosão de botijão de gás. Uma pessoa ficou com 90% do corpo queimado, teve que fazer vários enxertos, tem encolhimento da pele. E uma das coisas que eu questionei foi a questão da dor. E o perito, ele falou que a dor é subjetiva e que não pode ser levada em conta e existe a soberania clínica, algo assim. Então, ele indeferiu ali qualquer coisa. Mesmo mas que veja, a pessoa sentisse dor, mas simplesmente... Já está errado. A pessoa sente um pouco menos de dor porque queima as terminações nervosas, certo? Então, num primeiro momento, ele pode até sentir menos dor. Mas você tem que sempre pensar assim, existem outras situações. Existem situações, por exemplo, o B94, que é um auxílio previdenciário, que é do decreto 357 e do 272. O que ele fala? Se você tem um dano estético, o que é dano estético? Apreciável modificação do segmento corpóreo. Depende da idade, profissão e sexo. Tá? Você tem esse tipo de situação, só pelo dano estético, ele já tem direito a um pecúlio. Certo? Ele tem dificuldade de amplitude de movimento, porque ele queimou a pele, vai ter uma retração. Essa retração cicatricial vai dar dificuldade. Qualquer dificuldade que você tenha no corpo, que a amplitude esteja prejudicada acima de 30%, é considerado dentro da concessão, a possibilidade da concessão do B94. Certo? Que é um pecúlio que nunca mais ele perde. Certo? Na verdade, não é nenhum benefício, a gente chama de pecúlio, que é o B94, que é os 50% do salário. Esses são os processos que acabam entrando mais na vara de acidente de trabalho para a gente analisar, certo? Ele tem diminuição da força? Eu tenho visto o médico dizer não. Ele fez dinamometria manual para ver? Ele fez escapular para ver como é que está o ombro do cara? Ele fez digital para ver como é que está a força nos dedos dele? Não sei se fez. Como é que diz que não tem força? Como é que diz que não tem prejuízo na força? E muita gente pergunta para a gente, mas Geraldo, como é que você sabe qual é a força normal na mão de um homem e de uma mulher? Põe numa mão e testa na outra. Normalmente, Ler-Dort, esse tipo de coisa, a gente testa a mão normal e a mão com o suposto distúrbio, para ver se existe efetivamente o prejuízo. Mas você tem que observar isso, né? E tomar cuidado, porque o que é o grande problema no nosso cotidiano com o exame complementar? Eu lembro que um colega do Instituto Médico Legal mandou uma paciente para eu fazer uma análise. Aí eu examinei essa moça, examinei e não achava nada. Uma pessoa extremamente jovem. E daí eu disse, mas eu não estou entendendo, no exame clínico que eu fiz em você, eu acabei não percebendo nenhuma alteração de exame médico. Ela disse, não, está aqui, ó. Faz 2 dias que eu fiz para trazer para o senhor um laboratório extremamente respeitado em Curitiba.
certo? Trouxe 4 ressonâncias magnéticas. Primeiro que já me chamou a atenção, porque quando eu vi que ela tinha epicondilite lateral nos 2 cotovelos, epicondilite lateral, em 37 anos de medicina, eu consigo contar os casos que eu tive com os dedos de uma mão. E ela tinha nos 2 lados. Escriturária de banco. Aí fui ver os ombros com grande quantidade de lesão. Digo, puxa vida, algo está errado. Examinei a moça novamente. Fiz todos os testes diagnósticos nela novamente. Não consegui constatar efetivamente o distúrbio que aparecia na ressonância magnética. Não estou falando raio-x, não estou falando da ecografia. Estou falando ressonância magnética. Disse, a senhora vai fazer de novo os exames em outro laboratório. Ah, mas a Unimed não vai liberar. Digo, vai sim. Pode ir lá que eu vou pedir para liberar. A senhora escolhe um outro serviço de radiologia para fazer. O que aconteceu? Os 4 exames normais. Ela disse, doutor, e agora o que eu faço? Eu digo, não sei. Tem que perguntar para você, eu não sei o que vai fazer. Agora, o qual que está certo? Sabe o que ela disse? Eu acho que eu vou fazer num terceiro para tirar a dúvida. Eu digo, mas aí você vai fazer num quarto para tirar a dúvida? Então, isso tem que tomar cuidado. Pode passar. Vejam... Professor Geraldo, acho que nós temos mais uma pergunta, pode ser? Ah, pois não. Boa noite, professor. Boa noite. Eu queria fazer 2 perguntas sobre a situação que nós vivenciamos aqui nos processos trabalhistas. Uma é a seguinte, existe a resolução, né, do Conselho Federal de Medicina que, em tese, obriga o médico a examinar o posto de trabalho. Certo. 1488, 98, parágrafo 2º. É ali que está escrito isso. Tá? Exatamente. A pergunta é a seguinte, o perito vem e diz, não precisa examinar o posto, porque é um trabalho padronizado, por exemplo, como cortador de cana. Então, ele alega que é desnecessário, porque, como se sabe que são movimentos padronizados e que todo, pelo menos teoricamente, né, os trabalhadores de cana repetem aqueles procedimentos, então ele fala, olha, tem o nexo causal, porque realmente esse tipo de atividades envolve, ou não tem. Essa é uma situação. E a outra situação seria quando o médico alega que não precisaria examinar o posto de trabalho, porque, por exemplo, essa doença só dá com movimento de abdução de ombro, né? E, na entrevista, ele me falou que não faz esse tipo de movimento, então não há necessidade. Como é que o senhor vê essas alegações, que é comum, e depois isso, logicamente, gera conflito, porque o advogado que se viu prejudicado fala, não, mas eu quero que o médico vá lá e examine, né? E essa questão vem para nós, como juízes, decidirmos. Excelência, veja bem, precisa ser médico para constatar efetivamente que um cortador de cana tem sobrecarga osteomuscular? Sim, mas há casos em que o nexo é excluído. Por exemplo, às vezes vem e fala assim, olha, isso daqui ele está com problema, como é que era aquele caso? Esse tipo de atividade não dá na coluna lombar, por exemplo, né? Ou, enfim, não dá esse tipo de doença. Cortador de cana dá os 2 ombros, membros superiores como um todo, certo? E coluna vertebral, inclusive coluna cervical. O meu perito já tem uma opinião um pouco diferente. É que eu não lembro se ele se refere à vertebral ou à cervical, mas ele sabe diz como é que é muito fácil da excelência constatar isso? Assista um filme de uma pessoa cortando cana. O doutor vai ver que não precisa ser médico para dizer que o cortador de cana tem problema de sobrecarga biomecânica. Agora, a questão da abdução. Você vai dizer que ele não faz problema no ombro porque ele não abduz? Quando você está falando em abdução não é esse movimento, é este movimento. Quando você fala em abdução,
Se ele tem um acrômio alterado, ele vai ter problema já previamente, porque ele vai escovar os dentes, ele vai se alimentar, ele vai pentear o cabelo, e ainda vai trabalhar numa atividade com que ele faz sobrecarga do membro superior sobre o ombro, a abdução aí fica até prejudicada. Se você estiver falando especificamente de supraespinhoso, aí sim, tendinite de supraespinhoso, mas não lesão do manguito rotador, não ombro congelado. Certo? Então, é bem específico. A situação é bem específica. Por isso que a gente tem que ver o posto de trabalho. Não é a pessoa chegar e dizer, mas eu constatei que ele não faz abdução. Como é que ele constatou? Pedindo para o cara dizer o que ele faz, efetivamente, para o trabalhador? Lógico. Certo? O trabalhador não sabe o que é abdução, não sabe nada disso. Você teria que olhar esse trabalhador ou ver o similar dele, que está trabalhando na função dele, como é que ele se conduz. Você acha que em nenhuma hipótese se excluiria o exame do posto de trabalho, por exemplo? O cara alega diabetes. O cara alega diabetes, vai depender do que você me disser, que é a profissão dele. Porque se sim, por isso que eu estou perguntando. Determinadas profissões não excluiriam de forma absoluta o nexo? Essa, indo um pouco mais longe na indagação. Tá, veja bem, como é que uma pessoa adquire diabetes trabalhando? Se ele trabalhar com tóxicos que acabem causando um problema no pâncreas dele. Aí sim, aí você pode dizer. Certo? E se for uma secretária de um escritório de contabilidade, precisaria examinar o posto de trabalho para excluir o nexo? Não. Então, não é uma regra absoluta. Não, não é uma regra absoluta. Mas tem alguns profissionais que dizem, não, eu vou fazer até a inspeção de trabalho porque é pedido do Conselho Federal de Medicina. Mas, na verdade, nesse caso, não. Porque se não tem nexo técnico, não tem como você terminar nexo causal. A menos que ela trabalhasse com um produto que pudesse fazer lesão de pâncreas. Então, o pâncreas ficaria insuficiente, mas daí seria uma diabetes considerada por insuficiência pancreática. Não é diabetes tipo 1 da criança, que é o insulino dependente. Não é o diabético tipo 2, que é dependente da carga genética dele, que pareceria com 38, 40, 42 anos. Respondeu? Tá, obrigado. Ficou legal? Leonardo? Claro. Só que antes do Leonardo perguntar, deixa eu dar uma... Pode. Professor, eu queria sugerir o seguinte, que o Leonardo fizesse a intervenção dele, nós abríssemos para mais uma pergunta, tendo em vista o horário. Pode ser assim, professor? Pode. Pode ser? Então, Leonardo, por favor. Eu queria complicar um pouco a sua vida, uma reflexão sua, que diz respeito aos limites do saber médico em matéria de saúde no trabalho. A gente lida com a questão do saber médico no momento da perícia, que já não é mais um momento da saúde. O ambiente da perícia, eu digo que a gente atua como IML, né, dos direitos e da saúde das pessoas. Ali já não há mais nada a ser feito, né, e você tem uma pessoa de um lado que o que ela quer não é ficar saudável, o que ela quer é mostrar que está doente, né, e você tem do outro lado o empregador que não tem mais nada a fazer para colaborar com a saúde daquela pessoa e que quer se livrar da responsabilidade por aquela doença. Né. E você pede para o médico, não que o médico cuide da saúde daquela pessoa, mas você pede que o médico adivinhe o passado, né, e adivinhe o futuro. Né, quer dizer, saber, uma pessoa que vive 24 horas por dia, se aquela doença dele é decorrente do trabalho, considerando que a pessoa vive no trabalho, vive fora do trabalho, e ela não muda a mesma pessoa quando passa na catraca da empresa. Ao mesmo tempo, você imagina que o médico vai poder adivinhar se a pessoa vai ficar boa no futuro. Né? A gente torce, estou torcendo para que ele fique bom, mas a pergunta que o juiz faz não é essa. Pergunta com todas as letras. Essa doença foi decorrente do trabalho? Esta pessoa
perdeu a capacidade laborativa, ela vai ficar boa, né? Então, o que eu estou querendo provocar aqui? Quando a gente estuda a história da abordagem de saúde no trabalho, né, aquelas clássicas fases da medicina do trabalho, depois a fase mais epidemiológica, depois da questão dos riscos no trabalho, e depois a chamada saúde do trabalhador, que complexificou muito a abordagem de saúde, mas também trouxe menos certezas, né? Aumentou muito a quantidade de dúvidas, mas as quantidades de respostas, as respostas foram ficando cada vez menos incisivas, né? A gente percebe que o saber médico é, na verdade, altamente limitado na sua abordagem da relação entre saúde e trabalho, né? Ele sabe umas quantas coisas, mas não sabe outras tantas, né? A gente, no dia a dia, tem uma quantidade enorme de enigmas, né, de por que as pessoas adoecem e, sobretudo, por que as pessoas não adoecem no trabalho, né? A pergunta é como é que o saber médico lida com a sua própria limitação no seu conhecimento sobre a relação saúde e trabalho? Porque nós, juízes, somos obrigados a responder sim ou não para todas aquelas perguntas, mas nós acabamos torturando os médicos para que eles deem respostas impossíveis para essas perguntas impossíveis. Como é que você pensa isso? Bem, veja bem, isso é uma grande preocupação que a gente tem. Tanto que, se vocês olharem hoje e vocês observarem que está sendo trabalhado a situação de pessoas que trabalham com sílica cristalizada, que é o quartzo. O quartzo é uma partícula de tamanho micra. Vocês têm noção o que é uma micra? 10 a menos 6 do metro. 1 milhão de vezes menor do que 1 metro. Então, hoje nós estamos com uma dificuldade danada de trabalhar com a sílica, com o quartzo, porque ainda a gente não tem as repercussões do nano. Porque quando a gente tem problema com 10 a menos 6, qual é o problema do nosso 10 a menos 9 da nanotecnologia? Qual é o problema quando você pega, ou você pegava antigamente e passava um creme para a criança não se queimar, um creme protetor, que era tamanho micra, então ele ficava todo pintadinho, e de repente, agora é nanotecnologia, você passa no seu filho e aquilo absorve. E se aquele der pepino, como é que você tira? Quando nós estamos falando 10 a menos 9 do metro, 1 bilhão de vezes menor do que o metro, como é que você tira? Se ele faz uma reação alérgica, se ele faz alguma coisa nesse sentido. Então, todas essas coisas, a gente tem que começar a pensar. Mas vejam, não somos só nós que temos essa dificuldade, tanto que está sendo discutido para que pessoas que trabalham com substâncias passíveis de causar uma lesão tardia vão ser obrigados, a empresa vai ser obrigada a realizar um exame periódico até 20 anos depois da demissão. Tem gente falando em 50 anos depois da demissão. O que é certo, o que é errado, eu não sei. O que é justo, o que é injusto, eu também não sei. Mas veja, a preocupação já existe, doutor. Porque, tecnicamente, eu não posso dizer para o senhor, a lesão dele causa uma debilidade parcial temporária. Porque os corpos são diferentes, a anatomia é diferente, a fisiologia é diferente, cada um responde de uma maneira. Como é que eu vou jogar essa informação? A gente joga essa informação no que a gente tem de estatística. Então, estatisticamente recupera. Como é que eu fiz para entender como é que uma pessoa dizia que a epicondilite lateral dele não melhorava? Peguei uma foice e passei a foice em quase um alqueire. Eu, médico, fiz a epicondilite lateral. Gente do céu, aquilo dói.
Aquilo dói mesmo. Mas 20 dias de anti-inflamatório e repouso do braço, desapareceu. Então, na verdade, a ansiedade do Dr. Leonardo é a minha. Porque eu não sei se eu posso dizer se o paciente vai curar ou não. A gente não tem essa certeza. Compartilhamos da mesma ansiedade. Aí a necessidade da prevenção. Professor, Ah. vamos sugerir aqui uma conclusão nos próximos 10 minutos, 5 minutos, Tá. para a gente poder Ok. concluir o nosso trabalho. Pode Tá ser? bom, então. Só uma coisa que a gente fala também, que é muito comum de a gente observar. Se vocês olharem, na realidade, a legislação, nós temos uma dificuldade, porque normalmente quem faz a legislação não se conversam. Então, o médico não conversa com o legislador não fala com o especialista e acaba saindo essas coisas. Se vocês observarem, quer me emprestar um pouquinho, por favor? Quando você olha e você vê a questão de perda auditiva induzida por ruído, isso aqui é da NR 7. Então, não sei se vocês já repararam que... não tá. Tá, aqui, ó. Respostas presentes, o tipo de resposta presente. Olha aqui, ó, no de baixo está escrito resposta presente, embaixo é resposta ausente, certo? Então, veja, para eu que sou especialista em ouvido, já não estava entendendo o que estava escrito, porque quando você tem resposta ausente, tem essa setinha, certo? Então, a condução óssea aqui faltou uma seta. Então, além daqui está errado, aqui está errado, aqui está errado. Na outra folha da NR, o que acontece? Você vai ver isso daqui, ó. Quando saiu a portaria 19, eles publicaram no Diário Oficial da União. Só que não cabia. O que eles fizeram? Eles simplesmente achataram o tamanho dos quadradinhos, que é uma normatização internacional de audiometria. Então, como é que você vai ver um entalhe acústico? Como é que você vai ver uma gota acústica? Você está achatado. Vocês já viram você começar um gráfico com menos 10? Você vai começar desenhando lá em cima a curva audiométrica, fora do quadriculado? Passe para frente. Está comigo aqui, vamos lá. Olha aqui, ó. Vocês vendo o quadro 2 da NR7, vocês vão ver aqui, ó, independente do uso de EPJ. O que é EPJ? EPI, acho. Certo? Tá? Olha aqui, ó, calibração da cabine acústica pela OSHAS, normatização internacional 081. A 081 fala até de sexo, mas de cabine acústica, absolutamente nada. Para você calibrar, calibrar o aparelho, está escrito ali. É só você seguir a normatização ANSI 1969. E eu sofri. Mas eu sofri para ver aqui, ó, a ANSI 1969. E eu lembro que eu não entendia, e eu sou especialista em ouvido, eu não entendia o que queria dizer a legislação, o que queria dizer a portaria 19. O que eu fiz? Fui lá, peguei o Osni Martins, que foi um dos que escreveu, digo, Osni, o que é a ANSI 1969? Ele disse, não, ali só faltou o número da norma. O 1969 é o ano de publicação. Digo, legal. Isso é muito, muito legal. Então, vocês conseguem entender da grande problemática que a gente tem no dia a dia da gente? É muito difícil de você trabalhar nessa situação. A gente tem procurado fazer o máximo de prevenção, fazendo sempre, orientando as empresas para que façam um bom PPRA, um bom PCMSO, um bom LTCAT, um bom programa, né, de conservação auditiva, tratar bem os funcionários que, por acaso, apresentem qualquer sintoma, qualquer distúrbio, mas não está sendo fácil. Não está sendo fácil, pela quantidade de problemas que a gente vê no dia a dia da gente. Tá?
Gente, alguma coisa que vocês gostariam de saber? Um monte. Marcos, como nós estamos com um problema de horário, o ideal seria, daí, então, a gente ver uma oportunidade onde a gente pudesse discutir pontualmente algumas coisas. Porque até é muito interessante a gente fazer essa discussão, até para vocês nos ajudarem a achar soluções. Porque eu estou cansado. Eu já consegui modificar algumas coisas na CLT, com trabalhos publicados e coisas nesse sentido, eu tenho conseguido. Mas a gente sozinho não consegue, gente. Tá? É muito difícil a gente sozinho. Então, Márcio, queria falar alguma coisa ou posso? Veja, professor, o senhor tem toda a razão e, na verdade, a sua exposição nos mostra aqui como a gente tem que despertar para as dúvidas, né? Então, essas dúvidas são muito importantes. Eu acho que a sua exposição é extremamente esclarecedora neste ponto, de que nós temos muito que percorrer, não podemos acreditar em tudo, temos que sempre colocar as coisas em dúvida, principalmente nessas questões técnicas que a gente não tem muita habilidade de fazer lei, a gente faz muita lei, mas faz muita lei ruim, né? A lei da reforma que eu diga, né? Então essas inconsistências das NRs, então é que na verdade desde 1971 nunca se debruçaram tecnicamente sobre as NRs, elas sempre foram feitas assim por burocratas e não por técnicos especificamente. O fato de ser tripartite complica um pouco porque entra um componente político ali, né? Então nos outros países, nos Estados Unidos, na Europa, a OSHA e a NIOSH são órgãos estritamente técnicos, né? Então, talvez a gente devesse enfatizar a Fundacentro, reformulá-la e tal, para que ela pudesse trazer normas mais objetivas com relação a isso. Com certeza. Não é verdade? Então, eu acho que, diante disso, se o senhor puder nos dar aí o fechamento então, tá. dessa Então, exposição. qual que seria a saída? Prevenção, gente. Não interessa se é prevenção primária, secundária, terciária. Tem que fazer tudo. Isso é descrito por Clark e Livell. Eu nem era nascido quando ele escreveu, eu era espermatócito ainda de segunda ordem, certo, gente? Então, muito tempo depois que eu acabei nascendo. Então, esse conhecimento existe desde muito tempo atrás, quando a gente fala que Ellenborg já tinha descrito questões de ergonomia em ilustradores de vasos em 1476. Então, por que nós estamos apanhando até hoje? Será que não estava na hora de a gente refletir e começar a trabalhar em cima disso para a resolução desse problema de saúde do nosso trabalhador? A garantia e a preservação da saúde dele? Tá? Então, gostaria de agradecer, agradecendo o Marcos, eu estou agradecendo todos os organizadores, né? E eu me coloco à disposição, se alguém precisar falar comigo. Marcos tem o meu contato, certo? A gente com a maior boa vontade e ajuda, não precisam dizer assim, Geraldo, mas eu não vou te contratar. Não precisa me contratar. Liga lá e diz, Geraldo, estou com um problema assim assado, tal. O que dá para fazer? Como é que a gente pode ajudar? E a gente vai sempre ajudar. Porque eu gosto muito da questão aula, eu gosto muito da vida acadêmica, certo? E para mim, particularmente para mim, sabedoria é você passar conhecimento. A gente não tem outra, e atitudes, né, que a gente tem que fazer com o conhecimento que a gente tem, certo? Então, novamente agradeço e espero que tenham gostado e todos tenham uma boa noite. Tá?